Olá pessoal, mais uma quarta-feira passando aqui para deixar para vocês uma perguntinha um pouco complexa, mas que eu acho que é importante quando a gente fala de autocura, de movimento de saúde mental, é a pergunta que eu acredito que faça uma diferença no caminho de cura, de tratamento, de terapias. O que você faz com as suas emoções? Você sabe lidar com as suas emoções? A grande maioria das pessoas que estão em tratamento com a gente aqui hoje no espaço, elas não sabem identificar as próprias emoções. Então a gente não sabe dar nome para o medo, para a raiva, para a angústia, para a culpa, né? E a gente está muito acostumado a ficar nesse movimento daqui para cima, né? Do racional para cima. Às vezes a gente pergunta, o que você sente? A pessoa fala, eu acho que... Não é o pensamento, né? Lidar com as emoções é se conectar às vezes com questões que a gente não queria olhar, né? Com a raiva que a gente não quer olhar, a gente tem muita vergonha de sentir. Vergonha de sentir tristeza, vergonha de sentir raiva, vergonha de verbalizar as nossas angústias. E hoje o movimento de cura, ele pede para que a gente olhe para as emoções, porque já está mais do que comprovado pelos neurocientistas que emoção está extremamente alinhado aos nossos pensamentos. O que isso significa? Significa que cada vez que você toma uma decisão na sua vida, essa decisão ela está vindo a partir de uma emoção. Então, se eu tomo uma decisão de mudar de emprego, ela está vindo por uma emoção de insatisfação, por um sentimento de insatisfação, por medo de ser demitido, enfim. Sempre que a gente toma uma decisão mental, existe uma emoção que está nos conduzindo por trás. Quando a gente não tem consciência dessas emoções, nós estamos sendo guiados no escuro por algo que causa dor, né? Porque quando a gente sente alegria, amor, leveza, fica mais fácil a gente perceber. Mas quando a gente está no movimento do dia a dia, de correr atrás das coisas, de se organizar nas rotinas diárias, a gente esquece de olhar o que a gente está sentindo. O que eu sinto quando eu estou saindo para trabalhar? O que eu sinto quando eu acordo? O que eu sinto quando eu termino o dia de trabalho, termino um dia de produção ou finalizo um dia, né, para as pessoas que cuidam dos filhos, que ficam em casa cuidando da família. O que eu sinto quando finalizo o dia? O que eu sinto quando aquele meu amigo, meu companheiro fala alguma coisa para mim, fala aquilo para mim? Eu sinto raiva, eu sinto medo, eu me sinto insegura, né? Então são questionamentos que são extremamente importantes para a gente se conhecer e começar a alinhar o que eu sinto com o que eu penso, com o que eu faço. Né? Então eu sinto, penso e faço de forma alinhada quando eu olho para as minhas emoções. Né? Normalmente as emoções elas trazem muito da nossa história de vida. Então quando eu sou uma pessoa muito criticada na infância, quando eu fui muito tolhida na infância, isso pode trazer sensações no nosso cotidiano que atrapalham diretamente o nosso desenvolvimento, no nosso trabalho, nossa vida financeira, né? É muito comum as pessoas buscarem tratamento querendo olhar para a questão financeira, porque elas já entendem que por trás da dificuldade financeira existe uma emoção, existe um padrão emocional e crenças, né? Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou muito insegura, né? E normalmente eu vou ter pensamentos de eu não vou dar conta, eu não consigo, é muito difícil. Tudo na minha vida é muito difícil. Então, para vocês entenderem que o que eu sinto está diretamente relacionado ao que eu penso e isso influencia basicamente em 100% daquilo que eu faço, tá? Então, é por isso que às vezes a gente tem dificuldades de tomar decisões na nossa vida, ou de sair de ciclos, né? Tem dificuldades de mudar. Por quê? Porque tem uma insegurança, tem culpa, tem sensação. Quando a gente, por exemplo, a culpa é um aperto que a gente sente normalmente aqui em cima. Né? Não é um padrão, mas normalmente as pessoas que sentem culpa é um aperto, um nó nessa região, nessa região aqui, né? E normalmente quem tem culpa tem pensamentos que estão relacionados com não merecimento. Não sou boa o suficiente, eu não faço nada direito, tudo na minha vida dá certo. Quando recebe algum tipo de presente, quando recebe algum tipo de elogio, justifica, não consegue receber aquilo como, nossa, realmente eu fiz isso aqui, foi muito legal. Né? Então olhem para suas emoções, conversem com suas emoções. Quem já faz terapia, leve essas emoções para conversar na terapia, para entender. Né? A raiva, eu acho que é uma das ferramentas mais interessantes para a gente se conectar e conversar com ela. Né? O que essa raiva está querendo te falar? O que essa irritação? Parece que eu fico o dia inteiro irritado, eu só dou uma resposta, tudo que acontece me incomoda. O que está acontecendo? Você está se sentindo desrespeitada? Você está querendo ser mimada, ser cuidada por alguém que não tem responsabilidade sobre a sua vida?
né? Então começa a tomar posse das decisões que você toma, mas olhando para as suas emoções, porque você vai estar sendo inteiro, íntegro e mais conectado com aquilo que tem dentro de você, que é a sua essência, né? A sua essência, ela usa das emoções que trazem sensações físicas para o nosso corpo, para que a gente cresça e evolua e se direcione para o caminho que a gente escolheu traçar nessa vida, tá? Então não se esqueçam nunca de olhar para as emoções. As emoções, elas trazem sensações físicas e às vezes a gente não consegue dar nome. Então, aperto no estômago, frio na barriga, aperto no peito, uma coisa que sobe, uma onda que sobe, que, né, e que te traz um desconforto, ela tá querendo te falar alguma coisa. Essa conexão com o corpo, ela é de extrema importância para quando a gente começa a olhar para a busca do equilíbrio mental e emocional, tá bom? Fica essa dica, essa reflexão para vocês nessa semana e gratidão.